porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Ele nos abençoe. Podem sentar, meus irmãos. Pela graça de Deus, nós estamos aqui. A graça de Deus tem sido favorável à sua igreja. Portanto, nos dá o privilégio de poder dar o nosso culto de louvor, adoração ao nosso Deus. Nessa noite, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade. E neste capítulo 3 que Paulo escreve a Timóteo, preparando Timóteo, dando instrução a Timóteo para que ele seja capacitado para suportar os dias difíceis, os dias maus. O que ele vai nos falar aqui no verso de número 1 do capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Verso 8. E, do modo porque Janes e Jambre resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Então, observamos que, além de Timóteo Paulo está dizendo para Timóteo, e nos últimos dias vinham os dias difíceis. Além dessa dificuldade, desses dias maus, também viria junto, nesse tempo, aqueles que desde o princípio, não é uma novidade, desde o princípio se opõem à palavra de Deus, se opõem a Deus, se levanta contra Deus, trazendo dificuldade para a igreja de Deus poder caminhar na sua firmeza, na sua fé, na sua constância e na sua perseverança no Senhor Jesus Cristo. Então é nesse sentido aqui que Paulo vai instruir a Timóteo. Mas no segundo ponto aqui ele vai nos dizer que ele está com saudade. Veja que no verso de número 5 do capítulo 1, verso 5. Desculpa. Capítulo 1, verso 5. Verso 4 ele diz assim: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então Paulo agora chega, fala para Timóteo e ele diz: olha, porque no texto que nós lemos, os irmãos já observaram no verso de número 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. E aí ele vai dizer, nos seus efeitos, as Escrituras, a palavra de Deus. Então o que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Olha, eu estou me recordando de que você vem de uma família que foi instruída pela palavra de Deus e permanece até o dia de hoje, nos dias de Paulo. É essa a mensagem que ele diz: eu estou ansioso por ver-te, e agradecer a Deus junto com você, por tua avó, por tua mãe e por você mesmo, porque em vocês habita a fé sem fingimento. E meus irmãos, e é nesse princípio que a igreja precisa caminhar, precisa ensinar as pessoas o Evangelho de Cristo, para que eles se fortaleçam, os pecadores, em uma fé verdadeiramente genuína no Senhor Jesus Cristo. Portanto,
Paulo diz aqui que podemos pensar dessa forma, que só a palavra de Deus poderá guardar a igreja nestes dias terríveis, nesses dias difíceis. Só a palavra de Deus. Como já citamos aqui, o verso 1 e o verso 8. Além dos tempos difíceis, os inimigos continuam lutando para que a igreja ela fracasse, para que a igreja ela abra mão de seus princípios, de sua fé, de sua perseverança, da verdade do Evangelho de Cristo. Porque, meus amados, quantos evangelhos não tem nos dias de hoje? Quantas mensagens nós temos ouvido e visto até nos nossos dias. Então Paulo continua dizendo a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E nós já vimos aqui que Timóteo aprendeu da sua própria casa. Naquela época de Paulo, para os judeus, a partir dos 5 anos de idade, as crianças já eram todas instruídas nas Escrituras. É claro que não no Novo Testamento, mas no Velho Testamento. Mas, através da instrução dessa palavra de Deus, eles vieram perseverando na sua fé, na sua constância, e até nos dias de Paulo, quando cremos que Paulo é o pai de Timóteo na sua fé. Paulo é o pai de Timóteo na fé. Então, por isso, Paulo dizia dessa alegria de vê-los e recordar aqueles momentos que tiveram, também das lágrimas que Timóteo, Timóteo na separação, provavelmente, quando se separou de Paulo, ele chorou, como jovem, e agora ele estava tendo a oportunidade desse reencontro com Paulo. Portanto, perseverando na sã doutrina. É isto que nós vamos tentar, pela graça de Deus, caminhar um pouquinho aqui pelas Escrituras Sagradas. Então Paulo diz aqui, olha, tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, porque você sabe de quem você aprendeu, e você sabe que você aprendeu a verdade. E neste ponto, Paulo precisa aqui de, no mínimo, Timóteo precisa de 3 atitudes. Ele precisa, primeiro, de ser zeloso. Está no verso de número 13, do capítulo 2, e o verso 13, que diz assim: se somos, no capítulo 2 Timóteo 1 e o verso 13. Vamos voltar um pouquinho aqui. 2 Timóteo 1 e 13, que diz assim: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então, Timóteo precisava continuar, através das Escrituras, se fortalecendo pelas Escrituras e sendo um homem zeloso, como diz o verso de número 13. Mantém o padrão. Isso é uma coisa que está faltando, muito em nossos dias. Padrão, princípios. E porque as coisas vão se desmanchando, vão se desaparecendo, porque está faltando o padrão e os princípios de Deus. E quando a igreja abre mão deste padrão e do princípio, então certamente ela caminhará mal, como algumas fizeram, Porque muitas igrejas já deixaram, já para trás, já abandonaram a doutrina, a sã doutrina de Deus. Então, Timóteo precisava ser zeloso neste ponto. Mantém o padrão das sãs palavras. Timóteo precisava também ser firme, combater pelo combate, no combate à fé, como Paulo. Como ele vai nos dizer aqui no capítulo 2 e os versos de número 10 e 11, 2 Timóteo, que diz assim: por esta razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel a esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Então, Timóteo precisava, além de ser zeloso, manter o padrão das sãs palavras, da sã doutrina. Timóteo precisava também ser firme,
E é um ponto positivo para a família, para a igreja de Deus. Firmeza. Meus irmãos, dias maus, inimigos, que rejeita Deus, que é contra Deus, que blasfema do nome de Deus, que procura anular o nome de Deus em todas as coisas. Então, certamente, o homem de Deus precisa, a igreja de Deus precisa ser zelosa e ser firme. Mas também, Timóteo precisava ser fiel. Essa fidelidade. O que nós vemos aí no capítulo 2, no verso 14 e o verso 15, que diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O Timóteo precisava ser zeloso, mantendo o padrão das Santas Escrituras, a palavra de Deus. Timóteo precisava ser firme, como nós já ouvimos aqui no verso 10 e no verso 11, dar testemunho, e também precisava ser fiel à palavra de Deus. Como ele diz, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem. Hoje, nesses dias anteriores, nós ouvimos comentários de muitas situações difíceis que aconteceu entre aqueles que se proclamam como igreja, como pessoas de Deus. Ao nível, baixando o nível do padrão, dos princípios de Deus. Isso não convém a um santo, a um homem de Deus, à igreja de Deus, porque Deus tem o seu padrão. Se o salmista diz que nós fomos arrancados do charco de lodo e colocados sobre a rocha, para servirmos ao nosso Deus, com firmeza, com zelo, com fidelidade, então como é que a igreja agora vai baixar esse padrão, vai voltar para lá de novo? Se Deus nos colocou em um padrão, em um princípio, para caminharmos em santidade, em firmeza, em fé fervorosa, não podemos descer este degrau, porque não fomos nós quem subiu a este degrau, mas foi o poder do Evangelho de Cristo que nos colocou ali, e precisamos permanecer. Portanto, esses três, se pudesse falar assim, esses três pilares, zelo, firmeza e fidelidade, são os três pilares que sustentam o cristão, a igreja de Deus, em sua conduta, em seu princípio, em sua fé verdadeira, perseverante. Zelo, firmeza, fidelidade. Mas Paulo continua ainda aqui no capítulo 3 e o verso 10 e 11. Vamos lê-lo outra vez. Tu, porém, ou melhor agora, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, não é apenas a fé, não é apenas a firmeza, não é apenas a fidelidade. Mas em tudo isto, Paulo agora dá esse testemunho solene de que em todas as suas situações de perseguição, de sofrimento, como ele mesmo disse, e passou, Deus os livrou de todas elas. Então é nessa perseverança, é nesta fé, é nesta firmeza que a igreja deve, que nós precisamos caminhar, porque além de tudo isso que depende de nós, é como Paulo vai dizer, tudo, eu me entreguei totalmente ao Evangelho de Cristo. Tudo quanto era lucro para mim, eu considerei como perda, por causa da sublimidade do poder de Cristo, da bondade e do amor de Cristo. Então, meus queridos, ele nos diz aqui, tu, porém,
tem seguido o meu ensino, tem visto as minhas experiências que passei. E quando nós olhamos para os que já foram aprovados por Deus em sua caminhada, em sua trajetória, isso nos traz ao coração uma fé mais fortalecida, menos duvidosa, porque Deus já o conduziu, Deus já chegou dando o livramento, a vitória, colocando aonde Deus preparou para que ele chegasse lá. E portanto, ele diz aqui, a expressão tem seguido de perto o meu ensino, significa, esta palavra ela é composta, que significa seguir, acompanhar, investigar e compreender. Não é só ouvir, não é só ver, mas precisa de experiência mais profunda, de uma caminhada mais constante, né? Então, seguir, acompanhar. Porque o companheiro é aquele que anda, né, juntos, é um fortalecendo o outro. Investigando, como fizeram, para ver se realmente é assim, porque nós já vimos aqui que havia ali a falsa doutrina, os falsos ensinos, e também na questão de compreender, orando a Deus para compreender todas estas verdades de Deus. Então Timóteo deve seguir e tomar como modelo para si, para ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo, um líder piedoso, com um ministério frutífero e comprovado. Quando Timóteo olhava para Paulo, tinha razão, tinha motivo, via nele todo o poder de Deus o conduzindo, para que ele chegasse até ali, como ele chegou a dizer no final de sua carreira, né? Terminei a carreira, mas guardei a fé. Terminei a carreira, mas guardei a fé. Então Timóteo poderia olhar para Paulo e fortalecer o seu espírito para permanecer nestes princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Timóteo precisava receber de Deus como Paulo recebeu, os atributos e qualidades para o ensino, o que significa a instrução e a doutrina bíblica. A igreja não pode abrir mão desse princípio, do ensinamento, da palavra de Deus. Às vezes a gente, no dia dos nossos estudos, de doutrinas, nós precisamos estar mais ativos, sermos mais ativos, se possível, convidando alguém para vir, para ouvir a palavra de Deus. Então, Timóteo precisava receber, precisava ter nele este dom, esta habilidade, que diz aqui que era atributos, que são qualidades, que a pessoa tem para desenvolver algo relacionado aqui, na nossa comunicação humana, relacionado a Deus, são princípios que pertencem, são atributos que pertencem a Deus. Santidade, no caso do Senhor Jesus, a onisciência, a onipotência, a onipresença, mas santidade é nossa, verdade é nossa. Então é nesse princípio que Timóteo precisava caminhar, instruindo, ensinando a doutrina de Deus, o que está no capítulo 4, verso 3, que diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O problema hoje é que quando ninguém quer, a maioria, não quer mais ouvir a palavra de Deus, a igreja tem tentado mudar. Bom, já que eles não querem ouvir a palavra, que é dura, é difícil, é complicado para praticar, para vivê-la, então abre mão,
e substitui a palavra de Deus por outras coisas, outras atividades. Mais uma vez, abrindo mão dos princípios que Deus estabeleceu. E por isso, Paulo diz a Timóteo: cuidado, você tenha cuidado com isso, né? Pois haverá tempo que essas pessoas vão ouvir essa doutrina, mas você precisa continuar ensinando, pregando esta sã doutrina, esta palavra de Deus. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio. Veja bem que palavra, meus irmãos, o verso de número 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. E Paulo cumpriu, Timóteo cumpriu, e nós temos cumprido com aquilo que Deus colocou para nós. Esperamos em Deus que Ele nos ajude a continuar fazendo isso, né? Cumprindo até o fim. A expressão, como já falamos aqui, né? Então, Timóteo, ele precisava estar pronto para a instrução e a doutrina bíblica. Também ele precisava estar pronto para no seu procedimento. O que é isso? A conduta ou a maneira de viver. E uma maneira de viver com propósito. E vejamos aí o verso 10 do capítulo 3. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. No verso 10 do capítulo 2, observe qual é o propósito. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Imaginemos bem aquela palavra que Paulo diz lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 9. Eu me esforço, eu esmurro o meu corpo, eu me esforço, eu me abstenho de muitas coisas para que eu mesmo pregando a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então é nesse ponto que Timóteo precisava permanecer firme no procedimento, que é a conduta ou a maneira de viver. Como o mundo, como as pessoas têm olhado para nós e têm visto o nosso procedimento no meio deste mundo perverso, deste mundo que está posto no maligno, deste mundo que a cada dia se rebela contra Deus, se declaram sem receio algum contra Deus, inimigos de Deus. Quem é Deus? Então é nesse ponto que precisa a igreja. Timóteo precisava permanecer firme, porque era isso que ele tinha aprendido de Paulo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito. E o propósito está no verso 10 do capítulo 2, para que, quando nós ensinarmos aos outros, eles também obtenham a salvação de Deus. Também precisava, se voltarmos um pouquinho aqui para Filipenses, peço que acompanhe conosco, capítulo 3, verso 12 a 14, que diz assim, Paulo diz assim, né, sobre quanto à soberana vocação de Deus, quanto o que ele recebeu de Deus, quanto o que nós temos recebido de Deus, quanto o que Timóteo precisava receber de Deus, como Paulo já havia recebido. E ele diz aqui no verso de número 12, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Esse é o propósito da vida da igreja, da vida do crente, da vida daquele que tem Jesus como seu Salvador, da vida daquele que tem recebido a instrução das Santas Escrituras. Como nós já ouvimos aqui, útil
para o ensino, para a repreensão, para a educação, para a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está nas Escrituras. Então, em tudo isso, Paulo ainda precisava Timóteo precisava ainda de mais um ponto. Ele precisava receber de Deus para que ele agisse com amor. E este amor aqui é o amor ágape, o amor sacrificial, aquele amor que dá a disposição de se sacrificar por Deus e por outros. E chega a um ponto, quando recebemos as instruções do nosso Deus, se realmente não formos zelosos, firmes e com a fidelidade na palavra de Deus, então fica difícil de compreender, né? Mas observe, o amor ágape, como já dissemos aqui, Paulo disse, né? Eu deixei tudo quanto era lucro para mim, eu considerei como perda, por causa de Cristo, né? O apóstolo Pedro também disse, né? E cada homem de Deus fez isso. O João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Então são essas maravilhas que nós aprendemos da palavra de Deus, em amar a Deus sobre todas as coisas, em amar a Jesus Cristo sobre todas as coisas, como o próprio Senhor Jesus nos amou. Deus nos amou em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, sempre surge uma pergunta, um ponto interrogativo. Por que é que as pessoas ouvem a palavra de Deus, ouvem o Evangelho? Muitos confessam Jesus, mas nunca chegaram a fazer a sua conversão sincera a Deus. Por quê? Certamente, como nós estamos ouvindo aqui e meditando, não é Deus. A falha não está em Deus. A falha não está no Senhor Jesus Cristo. Então precisa cada um refletir, para aqueles que não fez ainda. Para aqueles que já fizeram a sua decisão, precisa se fortalecer a cada dia, porque os dias são maus. Os inimigos se levantam a cada dia. E a dificuldade maior é que, meus irmãos, a religião falsa gera uma decisão, uma conversão falsa. E essa conversão falsa, ela só dura até chegar ao teste, até chegar na prova. Quando o Senhor Jesus contou a parábola, né, da semente, então ele falou isso. Então quando chegou nos pedregulhos, o que aconteceu? Aparentemente por cima era a terra muito boa, mas logo abaixo estavam as pedras. E o que é pedra? São os testes, são as provas, são os cuidados da vida, são os incentivos do mundo, que é inimigo de Deus, e assim por diante, né? Que os irmãos já sabem toda a explicação daquela parábola, né? Aqueles 4 tipos de terra. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há versículo na Bíblia que me parece que a gente era necessário falar todo o tempo, toda hora. Mesmo que alguém dissesse que, porventura, né, pudesse dizer que a nossa mente estava meia complicada. Porque é maravilhoso isto no coração de cada um, homem, mulher de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Se nós amamos a Jesus Cristo, permaneceremos no seu amor. Ele permanece em nós, e nós nele. Aqui está a primeira estratégia para a sobrevivência, né, da igreja, dos crentes em Jesus Cristo, nesses dias maus. Permanecer naquilo que aprendeu, sabendo de quem o aprendeu,
e como foi instruído, inteirados, de todo o plano de Deus para a salvação, para a nossa salvação. É o que está no verso de número 14. Mas continuando aqui, o verso 15 e o verso 16, que diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segunda estratégia para a sobrevivência nos dias maus é estudar, praticar a Bíblia, a palavra de Deus. Não podemos abrir mão. Nunca alcançaremos um ponto para dizermos que estamos satisfeitos, estamos completos, não precisamos de mais nada. No Salmo 78, meus irmãos, quero ler com os irmãos aqui, no Salmo 78, do verso 3 ao verso 7, que diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Se puder acompanhar, pode acompanhar. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder. Veja que não é só uma questão agora, não é só uma questão de hoje. Veja que ele diz aqui: contaremos à geração vindoura, futura. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Porque a igreja tem sofrido, porque as famílias têm sofrido. Certamente está faltando este princípio, de Deus. Ensinar aos nossos filhos, ensinar a esta geração, é prepará-los para que eles também, como nós que aqui estamos, que já o recebemos alguns anos atrás, ensinar-se de que maneira Deus projetou todo o seu plano para salvar uma alma, a alma do pecador perdido. Então observe que aqui está o princípio, como nós vemos agora, para que, verso 7, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus. Então a Bíblia é útil para nos ensinar aquilo que devemos aprender e praticar. Devemos continuar recebendo e ensinando as pessoas, como nós já vemos aqui. A Bíblia é útil, porque ela é útil para o ensino, então ela é útil para nos ensinar aquilo que devemos aprender e praticar. Se realmente nós aprendermos de Deus, de sua palavra, e uma das instruções, esses dias, o Salmo 1 foi muito recitado aqui, E eu queria lê-lo de novo para nós, para todos nós. Então, a Bíblia é útil, para quê? Para que nos ensine aquilo que devemos aprender e praticar. Eu me lembro que minha esposa fazia um curso de costura, e a professora, nós vamos citar o nome aqui, a professora, quando ela pregava a palavra de Deus para ela dizia: olha, Elizabeth, a Bíblia está toda aqui. Mas está mesmo? Por que então há tanta contradição naqueles que professam
na sua vida diária, confessa o nome de Deus. Então, como ela é útil para nos ensinar aquilo que devemos aprender e praticar, vamos ler o Salmo de número 1, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você que tem falado em Deus, proclamado o nome de Deus, você tem participado destes grupos? Não precisa dizer, mas a sua consciência diz, com toda tranquilidade. Então pense bem, você tem ouvido, ao invés de ouvir as instruções do Senhor, de sua palavra, você tem ouvido o conselho dos ímpios? Você tem andado com eles? Você tem sido amigo deles? Verso 2. Antes de receber estas instruções dos ímpios, é receber as instruções do Senhor, como disse o salmista. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Observe agora. O verso 1 diz: não ande, não se assente, não ouça. Porque no verso 4 diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, porque a palavra de Deus é útil para o ensino? Porque nela nós aprendemos o que devemos fazer e o que devemos praticar. A Bíblia é útil para nos repreender e nos reprovar quando estamos errados. Às vezes o crente acha ruim, né? Acha difícil. Mas ela é útil. É nela que nós temos toda a segurança para que ela nos corrija, né? Se porventura nós estamos errados. Quero ler para os irmãos Hebreus 4 e o verso 12. Que diz assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então vejam o poder desta palavra, meus queridos. Mais uma vez, não me ignorem eu repetir. Você que está, porventura está aqui, você que está nos vendo e assistindo, que diz que Deus é seu Pai, que diz que Deus é bom, que diz que você caminha, né? Você se orienta no nome de Deus, na palavra de Deus, pensa bem nisso. E você não é ainda um crente em Jesus Cristo. O que é que falta? Veja o poder desta palavra, ela é poderosa para... Veja que aqui há aspectos e frases que nos remete a uma reflexão profunda. Dividir alma e espírito, juntas e medulas. E nós sabemos que nesse ponto aqui, figurado de órgãos, o que ele pode causar se ele for cortado ou dividido. Certamente levando à morte. Mas para o espiritual, para Cristo, leva a vida, porque ela faz discernir os propósitos que está no coração do homem. O Senhor Jesus disse que o homem, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ele também diz, e é uma advertência: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Mas Hebreus diz assim: ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
O seu coração, o meu coração, é um coração enganoso. Ele é corrupto. Ele está inclinado à corrupção, à infidelidade, à imundícia, à falta de pureza. Mas é preciso que Deus, como Deus nos conhece, nós entregarmos esse coração a Ele. E Ele diz no verso 13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso é uma reflexão profunda. A Bíblia é útil para nos ensinar, como nós ouvimos agora, para nos dizer e aprender aquilo que devemos fazer ou não fazer. É apta para nos reprovar e nos corrigir naquilo que porventura estivermos errados. Ela é útil também para educar na prática daquilo que é justo e correto. Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 14, 17, ele diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo. Então, ninguém venha para a igreja, ninguém venha para o Evangelho de Cristo para fazer festa, brincadeira, né? Sem seriedade. Não é assim que as Escrituras nos instruem a fazer. A Bíblia, mas também o salmista diz assim, né? Já que o reino de Deus não é comida nem bebida, e ele é útil para me instruir, me repreender e me corrigir. Então ele diz assim: eu guardo no coração a tua palavra. Qual o propósito de guardar no coração a palavra de Deus? Todos nós sabemos, né? Especialmente os nossos jovens, né? Guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E tem um versículo no verso 18 que é maravilhoso, né? Quando o salmista diz assim: desvenda os meus olhos. Este é o propósito, meus amados, meus irmãos, meus ouvintes. Guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. E o salmista ainda diz mais: e desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei, da tua palavra, das tuas escrituras, ó Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, os meus caminhos. Então é neste propósito que este segundo propósito que Timóteo precisa caminhar nele para permanecer firme, instruindo a igreja de Cristo para que ela seja bem sucedida. Para chegarmos ao final aqui, a Bíblia é poderosa para nos santificar e mudar o nosso caráter. Porque quando, meus irmãos e amigos, quando a pessoa escuta o conselho do ímpio, se detém no caminho dos pecadores e anda na roda dos escarnecedores, a santificação de vida, podemos dizer que não, sem medo de errar. Não é verdade? Podemos dizer que não. Então a Bíblia ela é poderosa e apta para nos santificar, como o Senhor Jesus disse na sua oração sacerdotal, João 17 e 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De que maneira poderá o jovem, a pessoa, guardar puro o seu caminho? De que maneira? Observando segundo a tua palavra. E Paulo diz a Timóteo, diz assim, que há um grande poder na influência pessoal. Quer dizer, exemplo de pessoas. Salmista, como é que pode o jovem guardar puro o seu caminho? Como é que pode isso? A palavra de Deus no coração, né? Não é aquela fantasia, né? Não é aquela história de a boca fala, só a boca, mas o coração está longe. É realmente, quando se refere à palavra de Deus, precisamos ouvi-la com seriedade, com zelo, com firmeza, com fidelidade.
Então Paulo diz que a Timóteo, olha Timóteo, o teu exemplo, ele é muito importante. Vamos voltar aqui para o capítulo 4 de 1 Timóteo, o verso de número 12. 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Oh, meus queridos, se já é difícil, né? Ser zeloso, firme e fiel, então Paulo diz a Timóteo: você precisa ser o padrão, né? Vejam aí o verso que nós estamos citando aqui, o verso de número 12. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Não é bonito? Não é maravilhoso a gente andar nesses princípios de Deus? Então, vamos orar a Ele, né? Cada um de nós, cada um que nos escuta, que nos assiste, orar a Deus para que Deus o capacite a fazer isso. Andar na palavra de Deus, no procedimento que Deus aprova, andar no amor do Senhor Jesus, na fé e na pureza. Paulo diz a Timóteo que isso é importante. E Jesus disse, para fortalecer mais ainda, né, o coração deles, e também o nosso: eu venci o mundo. Está lá em João 13, né? João 16, 33, a última partezinha do verso 33. Eu venci o mundo. E aqui nós podemos imaginar, trazer à nossa mente, à nossa memória, que neste sentido de mundo engloba todo o universo, todas as coisas que existem no mundo, aquelas que foram criadas por Deus e aquelas que os homens modificaram. Mas engloba todo este espaço. E Jesus disse: e eu venci. Para sobreviver nestes últimos dias difíceis, a casa espiritual precisa estar edificada sobre a rocha. E nós vamos concluir com Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veja bem agora essa abrangência toda, né? Os testes. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Na natureza, nas coisas físicas, nós ouvimos, né? Temos visto agora, né? As tempestades, né? A força da água. Então observe que isso serve para nós como exemplo. Quem é que para a água? Quem é que sustenta o vento? Quem? Então agora vem a pergunta ao pecador que ainda está na incredulidade: e a minha salvação, eu posso dizer o quê da minha salvação? Eu não posso dizer que estou salvo. Não pode? Por quê? Por que você não pode dizer que está salvo? Por que é que você não pode dizer que agora para frente, daqui para frente, vai servir ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua vida, toda a sua sabedoria, todo o seu entendimento? Agora você vai se decidir a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Por quê, meus queridos? Se ninguém pode parar a água, ninguém pode parar o vento. É claro, se nós olharmos, se você olhar para mim, para qualquer uma outra coisa ou qualquer um outro ser, você vai ficar realmente embaraçado. Mas olhe para Jesus Cristo. Olhe para o autor e o consumador da fé, o poderoso Deus, que para as águas, para o vento, perdoa o pecado dos pecadores e garante a ele a salvação. Como o Senhor Jesus disse, né? Termino agora, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João 10 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem.
e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Então vem a tempestade, vem o vento, vem tudo, bater na sua porta, bater na sua vida, lhe colocar na prova, mas você não cairá, porque aqueles que caminham com Cristo e em Cristo jamais se perderá. É o que Ele, pois, continue a nos abençoar, meus irmãos.